Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais uma empresa aí de telecom, uma empresa de fibra, lá em São Paulo, né? Diferente da Unifique, que é mais foco no Sul, que é a Brisanet, que é foco no Nordeste, aí tem as empresas grandonas que é no país inteiro, né? Vivo, Telefônica, né? TIM, a Oi, a própria Oi, que tem alguns vídeos no canal aí, mas quando a gente faz vídeo dessas empresas, vem o pessoal defendendo, o pessoal não consegue analisar muito bem. E aí quer se tornar defensor, né? Torcedor do teu dinheiro, né? Em vez de você investir de maneira consciente, quer torcer para o teu dinheiro crescer. Não é assim que se investe. Então peço para vocês deixarem o like aí, se inscreverem no nosso canal, seguindo essa página no Instagram. Se puderem comentar também para ajudar a impulsionar, ou tiverem alguma dúvida, enfim, comenta aí embaixo. E se tiverem interesse no nosso serviço de análise, o link vai estar na descrição do vídeo, tá? Então a empresa é Desktop, tá? Então vamos lá. Empresa aí que eu nunca fiz, né? Análise aqui no canal. É uma empresa interessante também, né? Que abriu capital recentemente na, na bolsa, né? Nananã. Eles botam aqui que eles foram, em 2022, interessante, um provedor da internet do Brasil com maior crescimento percentual na sua base de acessos, tá? Base de acesso, tá? Não quer dizer base de cliente, não quer dizer base de infraestrutura e tal. Base de acesso, então muita gente aí utilizando. Crescimento de 3 dígitos da receita, né? E EBITDA ajustado, né? A companhia mais do que dobrou a receita, saindo de 349 e atingindo 711. Tá? Essas empresas também fazendo muita aquisição, crescimento orgânico também forte. O EBITDA superou o crescimento da receita, reflexo da priorização de ações com foco em ganho de eficiência e maturação da rede construída. Tá? Então não é nem sinergia aqui, tá? Então a empresa querendo controlar. Quem controla muito, né, de maneira eficiente é a própria Unifique. A Brisanet já é uma empresa de expansão absurda, né, rápida, inorgânica e tal. Então eles tiveram uma margem aqui 42% em 2021 e 48% em 2022, então com uma margem bem alta. Né? Conclusão da aquisição da IDC Telecom, né, no interior. A Desktop é diferente de outras empresas, essas empresas de São Paulo, essas empresas que focam em região sudeste, que eu falei, né, Telefônica, TIM, a própria Oi, que foi vendida, parte móvel, agora é nova Oi, né? Elas focam mais em região metropolitana. Então a Desktop ela tem um diferencial que ela foca nessas regiões do interior. Então ela vem comprando essas empresas do interior, como essa IDC aqui, tá? E eles até botam aqui, sucesso da agenda de consolidação regional. Então a gente vê que são empresas que operam em nichos bem específicos, né, para crescimento. O código dela aqui, tá? DESC3. Vamos lá. Então, aqui tem os destaques, né, alguns sumários. Claro, top line sempre vai crescer rápido, tá? Essas empresas de crescimento. Se não estiver crescendo rápido, tem alguma coisa errada, tá? Cresceu 60%, teve aquisição aqui no meio, né? Contra 6% no terceiro tri. E geralmente cresce trimestre contra trimestre também. Terceiro tri contra quarto tri, primeiro contra segundo tri. Mas a gente vê que o crescimento não foi tão grande, né? Trimestre contra trimestre. Contra o ano, ano contra ano, 100% de crescimento. Mas isso aqui não tem como a gente usar uma base de comparação que é mais fraco, né? Tá sempre fazendo aquisição, tá sempre melhorando. A gente vê que a margem subiu bastante, né? Que a gente já viu aqui, 48%. E subiu, inclusive, em relação ao terceiro tri, tá? Caixa de 250 milhões. Casas conectadas, né? Isso aqui a gente vê muito, essas empresas de telecom, né? Para a gente saber os clientes que estão conectados continuam crescendo a 32% em relação ao ano de 2021. E casas passadas, né? Isso aqui é infraestrutura pronta já. 32%. Então eles passaram mais ou menos a mesma proporção. Eles não estão acelerando, né? Diferente da Brisanet. A Brisanet acelera essa parte aqui de casas passadas e aí depois eles vêm pegando cliente, que são as casas conectadas. A Desktop não, vai expandindo devagarinho e tal, para não ter que se alavancar tanto como a Brisanet fez. Apesar que eu gostar bastante, eu gosto bastante do case da Brisanet também. A Unifique já é mais controlada, é mais rentável, né? A Unifique também. E aí, ó, iniciou operação em 9 cidades, novas cidades, 145 cidades atendidas, isso no quarto tri, então a gente vê que está em crescimento acelerado, tá? Infraestrutura robusta, crescimento, 19%, tamanho da rede backbone, de fibra ótica, FTTH. Então eles fizeram aquisição aqui, mais uma aquisição. E já está contemplando só o mês de dezembro, né, da IDC, então a tendência é subir mais esses resultados aí. Market share consolidado nas cidades operadas, então a gente vê que eles vêm ampliando, ó, 2021 para cá. 14 para 16%. Aí comparando aqui com os líderes, né, que vem perdendo, os principais aqui líderes. Tem um aqui embaixo aqui que subiu também um pouquinho. Bota aqui o market share de acesso regional, aí tem algumas regiões. A gente vê que eles vêm crescendo em todas as regiões. Ó. 2 pontos, 3 pontos, 3 pontos, 1 ponto, 1 ponto. Então a empresa está em crescimento acelerado, tá?
Aqui fica uma base de comparação muito fraca, né? Porque era bem pequenininho, aí tem a aquisição que eles fizeram agora. Então a gente tem projetos tanto inorgânicos como orgânicos, né? Para tentar sinergia e geração de valor que a gente quer, né? Então, novas cidades em 2022, a gente vê que não foi tão forte como 2021. 2021 estava mais agressivo. A empresa segurou um pouquinho aí por conta desse momento desafiador. E em 2020, ó, que mais ou menos é perto do IPO, ó, eles estavam pegando aqui essa parte aqui do meio da cidade, Grande São Paulo, mais próximo do Grande São Paulo, também entraram um pouquinho. Aqui, perto do Grande São Paulo, também eles entraram aqui, né, em 2022. Até que teve um pouquinho aqui em 2022 também, mas parece que foi inferior a 2021, um pouquinho inferior. A gente vai crescimento aqui em relação aos outros provedores de acesso. Desktop é líder, tá? Eu acho que São Paulo também, né, é uma região aí que tem um PIB maior do país, né, puxa mais o PIB, então eu acho que eles conseguem rentabilizar, ter um crescimento maior talvez. Você vê que a receita disparou no trimestre, disparou no ano 100%. Top line, não tem como também não crescer o EBITDA, tá? E a margem também, porque a empresa está crescendo muito a receita. Então eles estão conseguindo controlar a receita em relação ao custo dos produtos vendidos, né? A gente vê que o lucro líquido até caiu um pouquinho, porque a empresa deve ter se alavancado um pouco, então a margem caiu ano a ano, no trimestre também, 9% contra 13%. Aqui foi um pouquinho dos acessos, que cresceu. Adições no trimestre, né? Líquidas, né? Orgânicas líquidas. Então a gente vê que organicamente eles crescendo bastante também, né? Então a gente vê que eles crescem organicamente bastante, tá? Até controlou em relação ao ano anterior. Casas passadas mais ou menos em linha, nada de tão absurdo. Mas em relação ao ano anterior cresceu. Eu vou passar aqui, agenda de aquisições, né? Que eles estão falando. Eu só falou da IDC mesmo. Expansão orgânica. Vamos lá, vamos lá. Aqui a gente consegue ver os números. Extensão da rede, então cresceu. Backbone é o core, tá, da operação. Então a gente já tem um backbone estruturado, provavelmente próximo lá do centro de São Paulo. E a fibra, né, que é a malha de fibra, que eles têm que crescer mais para chegar nessas cidades pequenas. Cresceu bastante, 19%. Ano contra ano. Casas passadas, 32%. Né? Mas em linha com casas conectadas, né? Vai ter número de cidades operadas crescendo. Cresceu no terceiro TRI, depois cresceu no quarto TRI, né? Vou botar aqui embaixo. Expandindo bem. Casas conectadas. A gente vê que inorgânica nem foi tão grande assim, né? Casas conectadas. A gente vê que vem crescendo bastante ano contra ano, tá? E orgânica, quarto TRI aqui. Quarto TRI caiu um pouquinho, a gente controla um pouquinho. E a tendência é voltar a subir aqui, primeiro TRI de 2023. Mas a empresa também não dá para crescer o tempo todo nesse ritmo acelerado, comprometendo a rentabilidade, que a gente vê que muita empresa fazendo isso, né? Principalmente por conta da alavancagem. Aqui depois da receita bruta para a receita líquida tem alguns deduções, descontos e tal, a gente vê que mais ou menos em linha, até cresceu um pouquinho, 29%. Mas a receita líquida subindo bem mais do que o custo de serviço prestado, que eu falei, né? Tanto no quarto TRI, no ano não, no ano pesou mais um pouquinho, mas a tendência é eles conseguirem rentabilizar isso aqui, tá? Porque a gente vê que no ano, ó, por conta de aquisição, provavelmente, esse custo de serviço prestado subiu bastante, 100%, 103% contra 104%. Então, pode ser que eles alavanquem ainda mais essa margem bruta, ó, que ficou aqui estagnada no ano, mas é uma margem bruta altíssima, né? 72%. E no trimestre, 74%. Só que também essas empresas de telecom, já fiz em alguns vídeos falando, não é que o grosso, né, da empresa não é que no custo de serviço prestado, tá? Isso aqui a gente tem que ver, o grosso dos gastos é no CAPEX, que pesa lá no resultado financeiro, que a empresa tem que se alavancar. E isso daí a gente vê só na DFC, a gente não vê aqui na DRE, tá? Mas a gente vê que a empresa tem potencial para crescer aqui o EBITDA, né, para crescer a margem EBITDA também. Já cresceu e a potencial cresceu ainda mais, tá? 46 contra 37, 50 contra 41, ano contra ano, né? O EBITDA. A gente vê que a empresa teve um resultado financeiro bem alto, né, por conta da Selic, subiu. Então essas empresas estão alavancadas, assim como a Brisanet já também está um pouquinho alavancada. Tem um plano aqui de compra de ações para os executivos. Eles até controlaram nesse ano. Quando tem IPO, normalmente esse plano de compra de ações é um pouquinho maior. Então a gente vê aqui que foi um pouquinho maior no 4 de 21, mas no ano foi mais ou menos a mesma coisa, tá? A gente vê que não é nada absurdo, né? 5 milhões, tá? Mas frente a esse lucro aqui, no trimestre, se fosse 5 milhões, já ia pesar um pouquinho. Até assim, no ano, ó, 54 milhões de lucro, 55 milhões com lucro de
de 5 milhões seria quase aí 10%, né, de plano de compra de ações aí. Também, mas assim, a tendência é eles conseguirem crescer o top line, crescer a lucratividade, e esse plano tem que acompanhar de perto, tá, para ver se não vai aumentar. A empresa deprecia bastante, essa empresa telecom, né? Opa, marquei no lugar errado. Né? E a despesa financeira a gente vê que disparou ano contra ano. O trimestre também pesou mais um pouquinho. Mas mesmo assim, a companhia dando lucro, tá? 15 milhões, ficou mais ou menos flat, ano contra ano, 5% de crescimento. E 55 milhões no ano. Deixa eu ver quanto que vale a desktop. Desk 3. Então ela tem um valor de mercado aí de... Ela já tem um valor de 1 bi, né? Mas essas empresas, às vezes o valor de mercado reflete porque elas têm muito patrimônio. Ela despencou também aqui, perto do IPO. Chegou a bater aqui 26, 12. Então, tiver que essas empresas alavancarem, empresas de crescimento, às vezes o mercado batendo muito, mas quando começar a cair a Selic, o mercado tende a jogar para cima também, porque o resultado financeiro, que a gente está vendo que está pesando bastante, não vai pesar tanto. A gente tem uma receita líquida aqui pro forma, que teria subido aqui no quarto tri um pouquinho mais, anualizando. Um EBITDA pro forma também, 415. Então o EBITDA aqui, 415, né, anualizado, por um valor de mercado de 1 bi, tu vê que a empresa também estaria barata, né? Claro, se a gente jogar lá para chegar no valor da firma, né, que é o Enterprise Value, né, ou o EV, somando lá a dívida depois, a gente vai ver que o EV deve ser bem maior, porque deve ter uma dívida pesada. Mas é normal essas empresas de crescimento ter dívida maior, tá? A gente vê aqui, ó, falando um pouquinho da dívida. A gente tem com caixa aqui 250, 251, porque tem essas aplicações financeiras, que isso aqui é um CDBzão, tá? Dinheiro aí com liquidez para eles, eles botam lá para ficar rendendo um pouquinho. 180 milhões. 250 de caixa. Tem muita debênture, 217, dívida bruta aqui de 881. Então se a gente somasse essa dívida aqui ao valor de mercado, ia ficar quase 2 bi de Enterprise Value. Mesmo assim, com 500 milhões de EBITDA, né, quase, anualizado, pô, não estaria nada caro não, tá, a empresa. A gente tem um pouquinho de... Mas aqui ainda tem aqui, ó, compromissos a pagar de fusão e aquisição. Ah, isso aqui machuca um pouquinho, porque é 1 bi aqui somando tudo, né? Dívida líquida, já desconsiderando caixa, tá? 1 bi desconsiderando caixa. A gente vê que a relação EBITDA, dívida líquida sobre EBITDA, 2,6, subindo bastante. A Brisanet, eu acho que escalou mais, né? Rentabilizou mais, o top line deles expandiu mais, e esse dívida líquida sobre o EBITDA ficou mais controlado. Quer ver? Deixa eu até abrir aqui rapidinho. Deixa eu ver se consigo abrir. Brit 3, RI. Porque eles também estavam com uma relação aí alta, né, de dívida líquida sobre EBITDA. Cadê o relatório? Vou abrir representação de resultado mesmo. Dívida. Ah, aqui, ó. Ficou 1,7 vezes. Então a Brisanet conseguiu controlar aí porque rentabilizou mais, cresceu mais lá no top line. A desktop já não cresceu tanto. Mas assim, faz parte do negócio. Também é uma empresa interessante, tá? Deixa eu ver aqui a dívida deles. Tem bastante coisa aqui de fusão e aquisição. Dívida financeira bem diluída e tal. Vai pesar mais aqui em 2025. Aí 20% das obrigações totais, tá? Quase. Fluxo de caixa operacional. Assim, mais ou menos aí até inferior ao EBITDA, né? Bem inferior. Aí investimentos aqui pesadinho, a instalação. Eles têm um capex alto. Vamos ver depois se aqui tem um gráfico melhor. Não fizeram aumento de capital, né? Parece que eles se financiaram mais com debenture, né? Isso é ponto positivo também, porque não dilui. Mas vamos ver se eles vão conseguir. Pelo menos eles estão dando lucro, tá? Diferente de outras empresas que estão alavancadas e não estão dando lucro. Eu falei da Ser Educacional, da Anima Educação, setor educacional. Empresa se alavancando, mas dando prejuízo. Eles estão bem alavancados, mas eles estão dando lucro, tá? E a tendência é melhorar. A gente vê aqui que não aumentaram o capital, tá? Essas empresas alavancadas que dão prejuízo, às vezes tem que aumentar capital, se não tiver dinheiro em caixa. Eles têm que expandir bastante, ó, expansão de backbone, manutenção, outros, né? Expansão de rede de acesso. Aqui eles destrincham, né? Então um capex, que tem o total capex? Embaixo. O capex ajustado de 438 milhões. O problema ali é que o capex come bastante geração de caixa, né, deles. Falando da IDC, uma presença aqui complementar, né? A gente vê que pode ter
Pode ser que tenha uma sinergia, né? Porque é bem próximo aqui de algumas regiões, então você consegue interconectar, né? Um backbone no outro, talvez. E foi basicamente isso, a desktop, né? É mais uma empresa interessante, tá? Uma empresa diferente. Deixa eu botar aqui o gráfico na tela inicial. Mas é uma empresa aí que também está sofrendo com essa alta de juros. Mas é uma empresa que está sofrendo menos que outras, né? A gente vê que está dando lucro ainda e tal. A alavancagem tá um pouquinho pior, né, que a BrisaNet. Eu, provavelmente, se eu quisesse investir em uma empresa aí que tem um potencial de, sei lá, de ter um upside rápido, talvez a BrisaNet eu acho que seria melhor que a Desktop. Uma empresa mais dinâmica, já que já rentabiliza, geradora de caixa, um crescimento mais conservador, sem se alavancar muito, seria a Unifique. Mas a Desktop é uma outra empresa interessante, tá? Lembrando que as três são de crescimento. Se você quiser uma empresa mais consolidada, tem a Telefônica, tem a TIM, mas a TIM é um semi-crescimento, né? Ela também distribui um pouquinho de provento, cerca de 50% payout. E o payout não é o melhor indicador para essas empresas, tá? Porque essas empresas de telefonia, elas têm uma geração de caixa, às vezes por conta da depreciação e amortização, bem superior ao lucro. E o payout é uma métrica que a gente reflete em relação ao lucro líquido. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído com vocês de alguma forma. Se eu contribuir, peço para vocês deixarem um like para poder me ajudar a crescer o canal, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram e comenta aí embaixo também se esse vídeo foi útil, se vocês têm alguma empresa, sugestão, alguma informação adicional. E se vocês tiverem interesse em serviço de análise com relatório em PDF, análise em vídeos, né, análise em alguns vídeos aí que a gente faz específicos, né, das empresas e tal, comparando algumas empresas, tanto no Brasil, como fundo imobiliário, como estoques no exterior, REITs, tem um link na descrição do vídeo, a gente faz valuation também, coisa que a gente não vê aí em alguns lugares, em 3 cenários, pessimista, provável, né, que é o cenário base, e o otimista. Isso daí é tudo influenciado por conta de movimentos macros, né, alta de Selic, baixa de Selic. Então o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço!